É isso aí, gente. Que vocês escolham sempre a boa parte, estar aos pés de Cristo. Eu, particularmente, gosto muito dessa música. Se você já conhecia a música A Boa Parte, do Ministério F-Hop Music, se você não conhecia, né, ou se você já conhecia, coloca para mim aí, manda no WhatsApp da Rede 316 o que você achou da letra dessa música, o que ela ministrou ao seu coração, né? Que você medite também na letra dessa canção. Maio, como a maioria de vocês sabe, é o mês da família entre os batistas brasileiros. Hoje nós receberíamos aqui o pastor Gilson Bifano, que é colunista do Jornal Batista. Ele tem o Ministério Oicos também, que fala para famílias, fala para casais, né? Mas infelizmente por conta de um imprevisto ele não conseguiu chegar a tempo de participar do nosso Batistas em Pauta. Vai ficar para uma outra oportunidade, mas mesmo assim eu quero trazer alguns assuntos sobre família aqui no Batistas em Pauta, trazendo até mesmo alguns artigos do pastor Gilson Bifano aqui, lendo alguns trechos, comentando com vocês, alguns artigos também sobre família publicados em O Jornal Batista durante esse mês de maio. Então, separei algumas edições aqui para, entre aspas, folhear, né? Eu estou com a versão em PDF do Jornal Batista. Você pode assinar o Jornal Batista também, receber toda semana na sua casa. É só você mandar um e-mail para jornalbatistas@batistas.com, que aí você escolhe lá se você quer assinatura digital ou se você quer a assinatura impressa, né? Tem gente que gosta ali de ter o papel na mão, né? De folhear as páginas do jornal, então você pode fazer isso. Jornalbatista@batistas.com. A assinatura na versão impressa, ela está custando R$ 160 por ano. Ou seja, você paga uma vez e você recebe todas as edições do Jornal Batista naquele ano, que em média são 52 edições, né? Uma edição por semana. Então vale super a pena, né? Você pode receber o jornal na sua casa, compartilhar com os irmãos também da sua igreja. Então, já lá na primeira edição do Jornal Batista nesse mês de maio, que foi a edição que saiu no dia 5 de maio, primeiro domingo, nós temos aqui uma poesia do irmão Marinaldo Lima. Ele que é um colaborador frequente do Jornal Batista. Ele é pastor na Igreja Batista em Sítio Novo, em Olinda, Pernambuco. Se tiver alguém aí de Olinda, se tiver alguém de Pernambuco aí nos ouvindo, manda uma mensagem para a gente aí no nosso WhatsApp. Então, ele fala aqui da mãe de Timóteo, que é Eunice, né? Então, o pastor Marinaldo Lima, ele traz uma série sempre de poesias para o Jornal Batista. Eu gosto sempre também de colocar as poesias no Jornal Batista, esse gênero literário que é muito importante, né? Aí eu vou ler o final dela para vocês aqui. Eu vou ler as duas últimas estrofes dela que diz o seguinte: realmente merece grande reconhecimento, pois deu ao seu filho um ensino tão relevante. Ela o ensinou nas Sagradas Escrituras e por isto foi uma mãe muito importante. Ela encaminhou o filho na lei de Deus, mostrando a verdade desde a sua meninice. Quem foi educado na segura e sã doutrina? Este foi Timóteo, cuja mãe foi a Eunice, né? Então ali o apóstolo Paulo, né, na carta a Timóteo cita, né, tanto a avó quanto a mãe de Timóteo, né, a sua mãe Eunice. Então tem uma poesia no Jornal Batista com o título Uma Mãe Muito Importante, falando de Eunice, mãe do Timóteo, né, o jovem pastor Timóteo. Na coluna Vida em Família temos um artigo aqui, um texto, né, com o título Como Abençoar Nossa Família, né, com o texto base, aquele texto muito conhecido de Josué 24:15, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E o último parágrafo diz o seguinte desse artigo: de nada adianta ficar citando aos nossos filhos o exemplo pessoal dos grandes líderes religiosos. As crianças realmente aprendem quando, no viver diário, observam os adultos da família. Pais desonestos produzem filhos que não levam a sério a verdade. A vida amorosa dos pais gera filhos que valorizam o amor. Então, você que é pai, você que é mãe, ou você que pretende ser pai, pretende ser mãe, já pense nisso, né? Seja verdadeiro, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Dê exemplo, dentro de casa que com certeza o seu filho, né, vai se espelhar bem em você e vai ser uma excelente pessoa. Mais à frente, temos o artigo do pastor que estaria conosco aqui, que é o pastor Gilson Bifano,
E o título desse artigo é Não negligencie a sua família, com base no texto também de Josué, Josué 18:3. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Então ele fala, entre outras coisas aqui, ó, ser negligente significa não cuidar, não zelar por algo, não prestar atenção. Basta olhar para um jardim para saber se o jardineiro é negligente ou não. Um jardim livre de mato, com plantas podadas e canteiros arrumados, demonstra que o jardineiro é diligente, cuidadoso, oposto de negligente. É, aí ele faz essa analogia aí com o casamento. Vamos considerar a vida conjugal. Quando as coisas boas no casamento deixamos de experimentar devido à negligência. Muitos casamentos, inclusive cristãos, estão como jardins feios, com ervas daninhas. Não se pode ter um casamento feliz se os envolvidos forem negligentes. Então aí fica, né, um alerta, reflexão, né? Para todos nós aí que somos casados, em cuidar da nossa família, em cuidar do nosso casamento, em regar o nosso casamento para que ele seja cada vez melhor. E ele finaliza dizendo o seguinte: finalizo com o pensamento de Barbara Russell Chesser, que diz: o casamento é como um jardim, cuide dele com capricho, molhe-o, tire as ervas daninhas, tome medidas necessárias contra insetos prejudiciais e terá um jardim luxuriante de flores, frutos e legumes para usufruir. E a última frase diz o seguinte: isso só será possível se não formos negligentes. Então, é muito importante que você realmente cuide da sua família, cuide do, do seu casamento. Perfeito? Então, o Jornal Batista aí, a primeira edição do Jornal Batista aí em maio, já com texto sobre o Dia das Mães, que a gente comemorou no segundo domingo, e já textos também sobre família, né? Porque maio é o mês da família entre os batistas brasileiros. Já estamos recebendo mensagens aqui no nosso WhatsApp. O primeiro deles é o pastor Alexandre de Souza, da PIB de Três Poços, em Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro, dizendo: Deus abençoe sempre sua vida. Digo mesmo, meu irmão, que Deus também abençoe sua vida, o seu ministério, sua casa, a sua família. Muito obrigado aí pela sua audiência aqui no Batistas em Pauta. Deixa eu ver. Tem mais gente aqui nos ouvindo também. A nossa irmã Keila Alonso, ela que é de São Paulo, capital, na Igreja Batista Monte Alegre. Né? Ela já está ligadinha aqui, ó. Olha o que ela escreveu. Amo esse capítulo que fala de Eunice, mãe de Timóteo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que seja sempre assim na sua casa, e na sua família. Né? E é legal porque a gente tem um exemplo, né, do pai de Timóteo, que era grego, né? Ou seja, é uma pessoa que não conhecia Cristo, não servia a Cristo, mas mesmo assim sua mãe e a sua avó criaram Timóteo nos caminhos do Senhor, e Timóteo se tornou um grande pastor, um grande companheiro de Paulo na caminhada, na jornada ministerial. Então, você, pai, você, mãe, avô, avó, que está ouvindo o nosso programa aqui, que você faça parte aí da caminhada cristã de seus filhos e de seus netos. A nossa irmã Keila, que mandou uma foto no WhatsApp dos seus filhos, o Bruno e o Davi, né, com a camisa de embaixadores do rei, com a Bíblia personalizada dos embaixadores do rei, servindo ao Senhor. É isso aí, Keila. Parabéns pelos filhões e pelo exemplo que você compartilhou com a gente aqui. Né? Então, se você também tiver aí ó, foto dos seus filhos, se quiser mandar, né, deles servindo na casa do Senhor, eu vou ler aqui o nome deles, falar a igreja que vocês servem. É muito importante essa nossa interação aqui no Batistas em Pauta. Deixa eu chegar a mais uma edição aqui do Jornal Batista, já chegando agora lá no segundo domingo do mês de maio, que foi o Dia das Mães, que inclusive foi a capa do nosso Jornal Batista, né? A gente, aqui a nossa equipe, escolheu o seguinte tema: Mãe, sinônimo de cuidado, valores, princípios, carinho e amor. E quem segue a CBB nas redes sociais deve ter visto que a gente fez um post lá, né? Quero dar os créditos aqui à Isabelle Godoy, que é a nossa estagiária. Ela teve essa brilhante ideia de fazer um post com as características de uma mãe zelosa baseadas nas 5 linguagens do amor, que é um livro bem conhecido aí, principalmente entre casais, né? Mas ela fez essa relação aí com as mães, né? Então, quero ler com vocês aqui as 5 qualidades de uma mãe zelosa. O primeiro é o modo de falar.
Mães zelosas compreendem o poder das palavras e marcam a vida de seus filhos usando palavras de afirmações. Aí o texto básico que ela usou foi Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. E aí você, mamãe que está ouvindo a gente, você acha que essa é a sua linguagem do amor com seus filhos, o modo de falar? A segunda qualidade é o tempo de qualidade. Uma mãe zelosa reserva um tempo para ensinar e cuidar dos seus filhos. E o texto base é lá em Deuteronômio 6, versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então aí, mãe, você está ouvindo? Você gosta de um tempo de qualidade ali com seus filhos, conversar, levar para passear? Compartilha com a gente aí. O terceiro é gera presentes. Os maiores presentes que uma mãe pode dar são os valores e princípios que moldam o caráter de seus filhos. E um versículo bem conhecido, Provérbios 22:6. Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, aí, os presentes aí. E o melhor presente que um pai e uma mãe cristã pode compartilhar com seu filho é a palavra, né? O evangelho, a salvação em Cristo Jesus, mais do que qualquer outro presente, né? O amor também da mãe, do pai, da família como um todo. Quarta qualidade aí, ó, toque físico. Assim como Jesus abençoava as crianças ao tocá-las, o toque físico de uma mãe zelosa transmite amor, conforto e segurança. E o texto bíblico lá em Marcos 10:16, em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. E para finalizar, atos de serviço. O amor de uma mãe zelosa se manifesta em atos de serviço, desde os cuidados básicos até os sacrifícios incondicionais. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Texto bem conhecido também, está lá em Isaías 49:15. Então aí você, mamãe que está ouvindo o Batistas em Pauta, qual dessa ou quais dessas qualidades você acredita que tem como mãe zelosa aí dos seus filhos? Compartilha com a gente aí que eu vou ler aqui durante o programa Nosso Batistas em Pauta. Tudo bem? Continuando aqui, deixa eu ver mais tem um outro texto aqui bem legal também. Mãe é tudo igual, só muda de endereço, falando do cuidado, né? Que a mãe tem pelos filhos. Uma outra poesia do pastor Marinaldo Lima, ele faz um resumão, né? Com a poesia Mamães pela Fé. Então ele fala de Ana aqui, fala de outras mães também que marcaram a história bíblica, né? Mães que a gente sempre lembra, né? Sara, por exemplo, fala aqui de Rebeca, fala de Raquel também, fala de muitas mães marcantes na história bíblica. Então você pode ler também essa poesia, esses textos na segunda edição do Jornal Batista no mês de maio, edição do dia 12, né? Semana passada, quando a gente comemorou o Dia das Mães. Eu vou chamar mais um intervalo aqui agora, né? E daqui a pouco a gente volta, né? Você vai ouvir aí durante esse intervalo também um áudio aí do dia 20, né? A Junta de Missões Nacionais, ela está com a campanha, né, de 31 dias de oração pelas famílias, né? Tem devocionais também, e essas devocionais também estão em áudio. Então, durante aí esse intervalo de 5 minutinhos rapidinho, você vai poder meditar na devocional de hoje, 20 de maio de 2024, e eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta aí com Batistas em Pauta. Você acabou de ouvir aí a devocional do dia, dos 31 dias de oração pela família, além de sempre é bom lembrar, né? Continuarmos orando pela situação, pelo povo do Rio Grande do Sul. Os batistas brasileiros estão em atuação no Rio Grande do Sul através de missões nacionais, missões mundiais, igrejas, atuando para minimizar a situação daquele povo. E a gente pede ao Senhor que em breve, né, a situação das pessoas seja normalizada, que essas águas, de uma vez por todas, voltem ao seu estado normal, né? As pessoas, aos poucos, né? A gente sabe que infelizmente vai demorar um pouquinho, mas que as pessoas aí consigam ir retornando para a sua vida normal, sua vida comum. Já quero agradecer também a você que está conosco aqui,
no Batistas em Pauta. Temos pessoas, deixa eu ver aqui, do Brasil, temos pessoas no Canadá, na Finlândia, na Bélgica e nos Estados Unidos ouvindo o nosso programa. E agora eu quero ler também aqui, citar, né, algumas cidades aí que estão nos ouvindo. Feira de Santana, Bahia, Centenário do Sul, no Paraná, Ananindeua, no Pará, Salvador, na Bahia, Osasco, São Paulo, Jaíba, Minas Gerais, Vila Velha, Espírito Santo, Aracaju, Sergipe, Penápolis, São Paulo, capital, Rio Verde, Goiás, Helsinki, que é a capital da Finlândia, São José do Peixe, Piauí, Ariranha, São Paulo, tá ouvindo a gente também, Bacabal, no Maranhão, tá ouvindo a gente também. Se eu não me engano, é a terra da nossa irmã Vandeca, aqui da Rede 316. Paulista, Pernambuco, Recife, Alagoinhas, na Bahia, Planaltina, Distrito Federal, Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, Ipatinga, Minas Gerais, Barreiros, Pernambuco, Ourinho, São Paulo, Uruará, no Pará, Jaíba, Minas Gerais, Brasília, capital, Cuiabá, Araguaína, Tocantins, Viçosa, em Alagoas, Cariacica, no Espírito Santo, Montenegro, em Rondônia, Goianinha, no Rio Grande do Norte, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Marabá, no Pará, Petrolina, Pernambuco, Rio Preto, São Paulo, Valença, na Bahia, deixa eu ver aqui, Ipanema, Minas Gerais, Bruxelas, capital da Bélgica, Belo Horizonte, Minas Gerais, Olinda, em Pernambuco, Timbaúba, também em Pernambuco, e Montreal, a capital do Canadá, né? Esse nosso Brasilzão aí é muito grande, tenho muita vontade de conhecer muitos estados, né? Se possível, quem sabe um dia conhecer todos os estados do nosso Brasil. Eu ainda não viajei muito pelo Brasil, né? Além do aqui do Sudeste, já estive também no Centro-Oeste, em Goiânia, até na época da centésima Assembleia da CBB, e já estive em Brasília também para um congresso da Juventude Batista Brasileira, né? Mas quem sabe aí eu consiga conhecer todos os nossos estados, né? O Brasil é rico em cultura, tenho muita vontade realmente de conhecer todo o nosso Brasil. Quero agradecer também ao irmão Avelino, que está ouvindo o nosso programa aqui. Ele é da Congregação Batista Paraíso, em Nazaré da Mata, Pernambuco, dizendo que está em oração por nossos irmãos missionários das carretas missionárias e por todos os abençoados voluntários. Isso aí. Trabalho extremamente relevante e importante, né? As nossas carretas missionárias estão no Rio Grande do Sul atendendo a população, em parceria também lá com a Prefeitura de Porto Alegre. Lembrar até aqui também que o pastor Fernando Brandão citou um vídeo, né, que igrejas, se não me engano, de São Paulo abriram mão da sua agenda com a carreira missionária para abençoar o povo lá do Rio Grande do Sul. Então, glória a Deus pela generosidade desses irmãos e por essa ideia tão abençoadora dos batistas brasileiros, da Junta de Missões Nacionais, que é a carreta missionária. Temos aqui também o irmão Moisés Sanches de Lima, lá de Boa Vista, Roraima, sempre na escuta da melhor, Rede 316. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua, pela sua participação aqui no Batistas em Pauta. Ele está pedindo aqui, deixa eu ver aqui, se possível, toca a música Brasil Olha para Cima, do João Alexandre. Opa, vamos colocar aqui na nossa lista de músicas, né, para ver se a gente consegue tocar ainda nessa edição do Batistas em Pauta. Obrigado, irmão, pela sua audiência. Quero continuar compartilhando aqui com vocês mais alguns textos, né, alguns conteúdos sobre família que foi publicado no Jornal Batista, na coluna Vida em Família, já na segunda edição, no dia 12 de maio, nós tivemos o texto Mãe Também é Mulher, né, com a irmã Elizabeth Bifano, que é a esposa do pastor Gilson Bifano, da coluna Vida em Família. E tem um trecho que ela diz o seguinte: ser mãe envolve a responsabilidade consequente da maternidade e o privilégio de dar ao mundo um ser humano único, singular, mas é construindo-se como uma pessoa que pensa, ri, chora, acerta, erra, ama e tem sentimentos que a mulher certamente descobrirá para si uma forma harmônica, coerente e prazerosa de exercer sua função de mãe e esposa, sem esquecer-se da pessoa que é como mulher. Muito bom texto aí da coluna Vida em Família.
do Jornal Batista. Realmente, a mulher tem esse privilégio, né, de gerar outra vida, né, de colocar ao mundo uma outra pessoa que vai abençoar outras vidas também, que pode ser alguém relevante para a nossa sociedade. Finalizando essa edição, temos um texto aqui bem extenso da coluna Observatório Batista, com o pastor Lourenço Stélio Rega, que já esteve aqui no Batistas em Pauta, que é uma pergunta, né? Família, até quando vai existir, né? Então ele vem tratando de várias questões, né? Alguns conceitos que têm sido deixados de lado em nosso tempo, né? O que tem prejudicado aí a família como a gente conhece hoje, né? Então vale a pena também você ler esse artigo na edição do dia 12 de maio, lá no nosso jornal Batista, tá bom? Deixa eu voltar agora aqui também, porque tem algumas notícias importantes também. O Jornal Batista, além dos artigos, nós publicamos as notícias do Brasil Batista. Então, se você que está ouvindo a gente quiser mandar uma notícia, um exemplo, aconteceu o aniversário da sua igreja, um congresso na sua igreja, e depois desse evento você quer mandar matéria para o Jornal Batista, você pode mandar, inclusive no nosso WhatsApp, que é o código 21 97291 4938, código 21 97291 4938. Tá? Você pode mandar mensagem lá que eu mesmo vou te responder aqui no WhatsApp do Jornal Batista. Então você manda texto, manda fotos também. Se tiver dúvida, eu tiro as suas dúvidas também. E vai ser muito bom publicar a matéria da sua igreja no Jornal Batista. Eu sempre costumo dizer que o Jornal Batista é das nossas igrejas, né? Então as nossas igrejas têm espaço, sim, no Jornal Batista. Lembrando, como eu falei no início do programa, que você pode fazer assinatura do Jornal Batista, seja ela impressa ou digital, no e-mail jornalbatista@batistas.com. Jornalbatista@batistas.com. Ah, e quero fazer uma pergunta para vocês também. Você pode responder aqui no WhatsApp da Rede 316. Hoje a gente está fazendo essa edição, foi diferente, né? Sem entrevistas, com mais interações com vocês, com música rolando aí durante o programa. Vocês estão gostando também desse formato? Quem sabe, de repente, uma vez no mês a gente faz essa edição um pouco diferente. Manda para mim no WhatsApp aí, código 11 9 3003 0316. Código 11 9 3003 0316. Se você estiver gostando desse formato aqui, quem sabe a gente abre essa possibilidade aí de ter um programa diferente aí com mais interação com vocês também aqui no Batistas em Pauta, beleza? Aí vocês podem mandar perguntas diversas também, né? Caso eu consiga responder, eu vou responder com a maior alegria, tá bom? Agora na edição de ontem, 19 de maio de 2024, nós também temos inclusive a gente falaria sobre isso também com o pastor Gilson Bifana aqui é, no Jornal Batista, algumas características, né? Características de uma família unida e saudável. Então, você para tudo que está fazendo aí, né, e anota essas características aí para você ver se na tua casa está tudo certinho, se precisa melhorar alguma coisa, beleza? Então, vamos lá. Características de uma família saudável. A primeira delas é apreciação mútua. Ao todo, são 7 características, tá? Então, a primeira, apreciação mútua. Famílias unidas e saudáveis cultivam a apreciação entre seus membros. Então, o segredo para cultivar uma saúde familiar é elogiar sempre. Nunca perder uma oportunidade para elogiar e enaltecer o cônjuge, os filhos, irmãos e pais. Então, a primeira dica aí, ó, uma família unida e saudável, ela tem apreciação mútua. Segunda característica aí, capacidade para resolverem juntos os conflitos. Os conflitos em qualquer relação humana são inevitáveis. A grande questão é saber identificar e resolvê-los de uma maneira em que todos saiam vencedores. Muitas vezes, famílias se tornam frágeis e problemáticas porque na resolução de um conflito há perdedores e vencedores. Então, muito importante isso aqui para um bom andamento da família. Terceira característica aí, comunicação aberta. Tá anotando aí, né? Apreciação mútua,
capacidade para resolverem juntos os conflitos, e agora a terceira, comunicação aberta. E o pastor Gilson Bifano diz o seguinte: numa família unida, a comunicação é valorizada, os assuntos são conversados sem tabus, os sentimentos são externados sem rancor. Não há acusações ou críticas. Os cônjuges sentem liberdade para exporem suas ideias e sentimentos. Pais conversam com os filhos livremente. Isso aqui é fundamental em toda a família, não é mesmo? Mas, infelizmente, nem todas são assim. Quarto ponto aí, quarta característica, compromisso mútuo. Numa família saudável, há um forte sentimento de compromisso entre os seus membros. Os cônjuges sentem-se compromissados pelo bem-estar e crescimento um do outro. Os pais sentem-se compromissados com o crescimento integral dos filhos e assim por diante. Quinta característica, dedicação de tempo. A gente já até falou disso mais cedo aqui também. Famílias unidas e competentes investem tempo e energia na construção e manutenção de um relacionamento construtivo. Os cônjuges conversam mais entre si, os pais brincam mais com os filhos, há mais caminhadas de mãos dadas, há quantidade e qualidade de dedicação de tempo. Infelizmente, hoje, né, as redes sociais, os celulares, têm tomado o tempo das famílias e isso é muito triste, né? Às vezes a gente vê famílias, por exemplo, num restaurante, sentados na mesma mesa, mas é como se cada um estivesse num lugar diferente, né? Então isso não é legal. Então dedique tempo para a sua família. Quando for o tempo para a sua família, realmente dedique o tempo a ela de forma integral. Sexta característica, compartilhamento de tradições. Famílias saudáveis valorizam os almoços à mesa. As férias são momentos inesquecíveis. Os aniversários, mesmo com simplicidade, são comemorados. Os dias festivos são lembrados e vividos intensamente. A participação nos cultos torna-se importante. Essas tradições, pequenas e grandes, são o que estreita os nossos laços, nos renova e nos dá uma identidade enquanto família. Isso é importante, né? Um ponto que ele cita aqui, a questão da simplicidade, né? Muitas vezes nós pensamos que tudo tem que ser muito luxuoso para mostrar que a gente se importa, e nem sempre, né? Você fazendo algo simples, mas de coração, faz toda a diferença na vida do seu familiar. E por último, mas não menos importante, a sétima característica de uma família unida e saudável é o compartilhamento da fé. Sabemos que quando todos os membros de uma família compartilham a fé em Deus, têm a Bíblia como manual de vida e partilham a fé em Jesus como Salvador, esta passa a ter totais condições de ser feliz e saudável. Que cada um de nós, finaliza o texto, seja responsável pelo cultivo dessas atitudes em nossas famílias. Fazendo isso, construiremos no novo milênio famílias que sejam esteio e colunas da sociedade. Então, recapitulando, apreciação mútua, capacidade para resolverem juntos os conflitos, comunicação aberta, compromisso mútuo, dedicação de tempo, compartilhamento de tradições e compartilhamento da fé. Então, que você leve esses princípios para sua casa, para sua família, para o seu casamento, aí, para a criação dos seus filhos, que isso é muito importante. Agora, eu falei que ia citar algumas notícias, acabei esquecendo, né? Eu vou pegar, inclusive aqui, então, notícias dessa última edição, que é do dia 19 de maio, uma edição que está mais recente. Vou começar por uma igreja aqui do estado do Rio de Janeiro, que é a segunda igreja batista em Barra do Piraí. E nesse artigo, eles contam por que a igreja tem um slogan: a igreja não para. Então, a igreja realizou aí, de março para cá, várias atividades. Teve a caminhada pela família, teve o aniversário de ministério lá do pastor da igreja, pastor Celso Martinez, que está há 45 anos à frente da igreja. Teve, deixa eu ver aqui, a igreja comemorou mais um aniversário também. Teve comemoração da Páscoa, musical das crianças, musical dos adultos também da igreja. Então, foi um tempo movimentado lá na segunda Igreja Batista, em Barra do Piraí, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Lá no Espírito Santo, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo
reuniu seu Conselho Geral pela última vez antes da 103ª Assembleia, evento que vai acontecer no dia 27 a 30 de junho na PIB de Vitória. O principal objetivo desse encontro foi a apreciação dos relatórios que serão apresentados lá na Assembleia da CBES, né? Inclusive, eles estão em sintonia aí com a CBB, né? Centésima terceira, a CBB esse ano também realizou a sua 103ª Assembleia. Em São Paulo, a Convenção Batista do Estado de São Paulo lançou a sua campanha de missões estaduais durante o acampamento de missões estaduais. E o tema deste ano é Somos Um na Proclamação do Reino em São Paulo. Voltando aqui para o Rio de Janeiro agora mais especificamente aí sobre a Convenção Batista Fluminense, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, aconteceu mais uma edição da Festa do Amor, né? Essa festa ela acontece no Lar Batista Fluminense, é uma festa tradicional aqui entre os batistas fluminenses, né? Então, teve mais uma edição aí bem movimentada, que o Lar Batista Fluminense é um abrigo de idosos que fica na cidade de Niterói. Tem um texto também aqui da nossa irmã Sandra Natividade, ela que é de Aracaju, Sergipe, é membro do Conselho Editorial de Jornal Batista, contando como é que foi a passagem da carreta missionária lá no estado de Sergipe. Missões Mundiais contando aí as novidades do PEP, né, que é um projeto na área de educação, novidades lá em El Salvador e no México também, tecnologia chegando para que essas crianças tenham uma educação cada vez melhor. Na página 12 aqui, inclusive a matéria que eu vou falar agora, é a capa dessa edição, né, que é a 87ª Assembleia da Convenção Batista Maranhense, evento que aconteceu nos dias 26 e 27 de abril, teve eleição da nova diretoria, das organizações executivas e auxiliares também. Então foi um momento bem legal para os batistas maranhenses. Em Rondônia teve um encontro de promotores de missões com a presença do pastor João Marcos Barreto Soares, que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. E nessa edição, a gente tem feito o seguinte também, algumas entrevistas aqui do Batistas em Pauta, a gente leva para o Jornal Batista. E na semana retrasada, se não me engano, teve aqui a entrevista com o pastor Pascoal Piragini Júnior, atual presidente da CBB, e nós trouxemos essa entrevista para o Jornal Batista. Né? E nessa edição desse domingo, 19 de maio, está a primeira parte, né? Foi uma entrevista bem extensa, então a gente dividiu em duas partes. A segunda e última parte vai estar na edição do próximo domingo, dia 26. Então, se fosse você, já ficava ligado, já realizava a sua assinatura para receber a próxima edição já na sua casa, hein? Então, aí que a gente destacou a seguinte fala dele nessa primeira parte. Voltar à presidência da Convenção Batista Brasileira não estava nos meus planos. Então, ele fala aqui, por exemplo, o que o motivou, porque nós somos um povo, né, que pensa além de si mesmo, né? Foi uma frase, né, uma expressão que ele usou lá em Foz do Iguaçu. E o que os batistas brasileiros podem esperar da atual diretoria da Convenção Batista Brasileira? Tem aqui também a coluna Saúde de Corpo e Alma, falando sobre saúde mental na igreja, né? Então, que é algo que a gente sempre precisa estar falando, né? Em alguns lugares ainda é tabu, mas é um assunto muito importante para a gente sempre falar em nossas igrejas. Então, um resumo aí dessa última edição do Jornal Batista, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês assinem o Jornal Batista, que vocês leiam o Jornal Batista também, que é o órgão oficial da CBB. E para quem não sabe, o Jornal Batista existe desde 1901. Então lá se vão 123 anos de história. Costumo dizer que eu sou um jovem hoje com 29 anos, cuidando de um velhinho de 124 anos. Então, 123 anos, perdão. Então é muita história, né? Muita responsabilidade também. Nós recebemos aqui a mensagem do Kleber, que diz o seguinte: Obrigado, Rede 316. Estou curtindo muito todas as programações. Forte abraço a todos os envolvidos. Deus abençoe. Kleber, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Só trazendo aqui também nessa edição, a gente traz um apanhado aí do que os batistas brasileiros têm realizado lá no Rio Grande do Sul, né, através da Junta de Missões Nacionais,
junta de missões mundiais, né? Você pode acompanhar também tudo que tem acontecido, todas as nossas ações pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Algumas coisas também estão indo para o YouTube da CBB. Então, lá em nossas redes sociais, você pode acompanhar tudo aquilo que os batistas brasileiros estão realizando lá no Rio Grande do Sul. E como eu falei, a gente espera que o mais rápido possível essa situação seja normalizada. Queridos, essa foi a nossa edição de hoje do Batistas em Pauta. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi num formato um pouco diferente aí, mas tentei manter dentro também do tema proposto para essa edição, falar de família. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, esses cuidados com a família, que você realmente consiga, né? Manter ou transformar a sua família numa família unida, numa família saudável, que você pai, mãe, filho, avô, avó, tio, tia, enfim, que você cumpra o seu papel da maneira correta e principalmente de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, boa semana a todos vocês. Te aguardo aqui na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, e a gente vai encerrar esse mês aí de maio comemorando a Comunicação Batista. No próximo domingo, que é o quarto domingo do mês, que nesse ano vai cair no dia 26, vamos comemorar o Dia da Comunicação Batista. E eu vou receber aqui a jornalista Kátia Brito. Ela trabalha na Convenção Batista Mineira e tem compartilhado em workshops, por exemplo, aí, dicas para a comunicação das igrejas, como começar, como trabalhar com o Ministério de Comunicação na sua igreja. Então é importante que você ouça também, já mobiliza a galera da sua igreja que trabalha com comunicação ou que tem interesse nessa área, para que na próxima segunda, 27 de maio, estejam aqui no Batistas em Pauta, tá bom? Boa semana a todos vocês. A gente vai encerrar com uma música, obviamente, aí sobre família, né? Uma música bem antiga, mas que é muito bonita, né? Que você medite na letra dela, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.